Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar Prever FM. Meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa. Todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje temos convidadas aqui, vamos falar do Restaura Cuesta. Estamos aqui com a professora e ecóloga Renata Cristina Batista Fonseca, acertei o nome todo, que é vice-diretora da FCA, vai dar uma boa tarde pra gente. Professora, boa tarde, tudo bem? Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Júnior, boa tarde a você, a todos os ouvintes da Prever, dizer da nossa alegria e satisfação estar aqui hoje com vocês. Satisfação é toda nossa. E com ela também a Sabrina Brasil Freitas, correto, Sabrina? Boa tarde, tudo bem? A Sabrina que é aluna e que tem uma participação fundamental ali no Restaura Cuesta. Eu vou tentar descobrir qual que é o seu microfone. Sabrina, boa tarde, tudo bem? Não foi? Não foi também? Não, agora eu vou acertar, Sabrina. Também não acertei, agora eu vou. Boa tarde. Agora foi. Tudo bem, Sabrina? Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, sou muito feliz por estar aqui. Tem muita coisa pra gente conversar, né, professora? Ah, tem história, viu, Júnior? Tem uma trajetória aí de muita resignação, mas também de muita cooperação. Legal, então daqui a pouco a gente vai bater esse papo aqui com as duas no Radar da Prever FM. Se você quiser participar, pode mandar também sua dúvida, sua pergunta pelo 3440 1009, que é o nosso WhatsApp aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Meio-dia 6, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje a professora Renata Fonseca, da FCA, e também a Sabrina Brasil Freitas, que é aluna. Vamos falar do Restaura Cuesta e outros assuntos também. Eu imagino que a gente falava fora do ar aqui, né, professora? Essa chuvinha aí, ela é um alento, né, para uma época seca que a gente vai ter, para um período de estiagem, todos os anos um período severo, né, professora? Na verdade, essa chuvinha veio a calhar, né, nos dá um alento aí à nossa alma, né, porque nós sabemos, a gente já está aí iniciando o período mais seco do ano, com os invernos cada vez mais longos, cada vez mais secos, cada vez mais quentes, e aí fica aí, né, o nosso alerta para essas questões aí dos incêndios florestais. Em 2024, no segundo semestre, a gente teve o que a gente pode chamar de tragédia ambiental, né, professora? Realmente foi um momento assim, até quando a gente lembra, a gente até se emociona, porque foi um momento muito difícil, né, em que a gente viu, né, todo o nosso fronte de Cuesta em chamas. Então foi realmente assim bastante impactante. No final de estação seca, onde as condições climáticas estavam assim bem severas, né, e que nós realmente nos desdobramos para tentar minimizar os impactos. Você estava lá, Sabrina? Sim, naquele período eu fazia residência da engenharia florestal na fazenda, na FEP. E como a universidade ela tem uma brigada voluntária, a residência acabava coordenando os plantões e a gente acabava acompanhando um pouco também. Deve ter sido dramático, né, para todo mundo lá. De certa forma até assustador de você acompanhar. Você nunca tinha passado por nada igual, nada parecido? Nessa magnitude, nunca. Professora, para quem está acompanhando e só viu notícia, viu algumas imagens, qual foi o tamanho daquela tragédia? Só para a gente relembrar um pouco, Júnior, esse princípio, né? O primeiro foco ocorreu no final de setembro e se perdurou aí até final de outubro, né? Então foram muitos dias, né? E numa situação muito complicada e esse foco se propagando, né? Então a gente teve depois um levantamento que dentro das fazendas, né, Lajeado e Edgard, a gente chegou a 340 hectares que foram queimados. Mas nós tivemos também uma área muito grande no entorno da fazenda que também foi atingido, né? Então a gente está falando aí na casa aí de 1.000 hectares atingidos pelas chamas. Como é que a gente pode quantificar 1.000 hectares para quem não tem noção disso? À medida que se usa, né, são campos de futebol, né? Então, na verdade, são 100 metros por 100 metros é 1 hectare, né? Então, você imagine 1.000 desses. Vamos pensar que um quarteirão. Então, são 1.000 quarteirões. Meu Deus do céu. E como é que... E daí nasce o Restaura Cuesta, né? Na verdade, assim, nós ficamos muito impactados com tudo aquilo que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, assim, uma iniciativa de que, não, precisamos fazer algo.
né? Primeiro, para a gente tentar conseguir minimizar aqueles impactos daquilo que estava acontecendo. Então, ele nasceu no meio do incêndio, né? O Restaura Cuesta, pensando, assim, primeiramente na questão do combate, na mobilização, mas também no atendimento à fauna silvestre que estava ali circulando e muitas vezes desorientada. Então, a gente tinha essa preocupação em avisar a população, para a população também não trafegar ali na Alcide Soares, naquela região, o cuidado que a gente tem que ter também com a fauna silvestre. E a partir daí, né, a hora que o incêndio cessou, a gente já teve essa preocupação, porque a gente já estava numa estação seca. Então, como é que vai ficar a nossa fauna silvestre? Então, a gente entrou aí com um programa, né, de ter o suprimento alimentar. Então, foi uma grande mobilização aí na cidade, tivemos muitos ajudantes, muitos colaboradores para que a gente pudesse fornecer um alimento, né, para manter a fauna num período crítico e que ela pudesse, então, depois passar para a Estação das Águas numa situação mais confortável. Ô Sabrina, desse espaço, que foi totalmente destruído, o quanto já foi recuperado? Bom, quando a gente foi fazer esse diagnóstico das áreas, das 340 áreas, a gente teve um planejamento com relação a onde a gente conseguiria acessar para fazer esses plantios. Uhum. Então, atualmente, definido para plantio de mudas, nós temos 20 hectares. Desses 20 hectares, cerca de uns 2 hectares a gente conseguiu efetivamente plantar, porque nós temos também uma restrição da época em que é realizado esses plantios, porque existe todo um esforço operacional de preparo dessas áreas, o próprio plantio, que é o que a gente tenta fazer com a comunidade, mas posteriormente tem a manutenção, tem o monitoramento, reposição de mudas. A depender, a gente precisou fazer algumas irrigações, então a gente tenta pegar uma época que é mais favorável para esses plantios, para que a chuva também colabore com a gente. Tinha um catálogo de todas as espécies lá? Nós temos uma listagem que ela foi baseada, nós tivemos a ajuda do professor Diego, também daqui da Unesp, em que nós tivemos a partir de uma lista regional, porque temos alguns estudos dentro da universidade, quando nós solicitamos as espécies, foram baseadas nessa lista regional, para ter uma filtragem das que ocorrem aqui no município. Professora, foi depois dessa tragédia que a FCA conseguiu colocar a brigada de incêndio ou a brigada já existia antes? Na verdade, a brigada já existia, a gente já tinha os nossos planos, né, de prevenção e combate a incêndios, então essa brigada já operava em períodos críticos, né, em sistema de plantão, mas o que a gente teve, né, depois desse incêndio foi um aporte aí em termos de recursos, principalmente, né, da reitoria da Unesp, para a melhoria dos equipamentos, né, e dentro da própria FCA, né, junto às fazendas, nós fizemos mais treinamentos também para essa equipe. Então, assim, já existia, a gente já teve vários incêndios na fazenda, tivemos a ação dos brigadistas, mas realmente as condições ambientais daquele momento era impossível a gente lidar com aquele incêndio. A topografia, né? Só um helicóptero poderia... Aliás, não, vários helicópteros, né? Era impossível combater incêndio lá, né? E nem os helicópteros, né, conseguiram efetivamente contribuir muito, porque assim... um só não dava, né? Não dava conta. E também pela altura de sobrevoo para você atingir as áreas, porque a gente está falando de uma região de cuesta. Então tem a questão da declividade e tem o movimento das massas de ar. Então, ou seja, o helicóptero jogava água, mas essa água evaporava antes de atingir o solo. Então, assim, a gente percebeu que o trabalho de prevenção, de educação, ele é fundamental, porque o incêndio, numa situação climática dessa, mas também nessa questão geográfica, é muito difícil da gente lidar. São quantos anos de vida acadêmica já? Nossa, o ano que vem completo 30 anos só de FCA, mas eu também estudei aqui, fiz a minha graduação. A pós-graduação, eu saí para fazer a pós-graduação, mas é um chãozinho aí de Unesp. Esse foi o maior desafio da sua carreira? Ai, foi, Júnior. Foi mesmo, porque assim, é tanto trabalho, é tanta dedicação para a gente conseguir manter as áreas, para ter os estudos de longa duração. E, de repente, quando a gente olha e vê tudo em chamas, né? Então, dá uma sensação de impotência. Mas é nesses momentos, né, que a gente ressurge das cinzas, né? E com o apoio da comunidade, a comunidade acadêmica, a comunidade externa, a gente conseguiu formar um grupo e trabalhar ressignificando esse momento, né?
porque eu vejo que essas coisas acontecem muito em função dessa própria desconexão do ser humano com a natureza. Então, como é que a gente trabalha essa responsabilidade, esse cuidado com as áreas? Então, acho que esse projeto Restaura Cuesta, ele vem para restaurar as áreas, mas ele vem muito nessa pegada da restauração dessa relação ser humano-natureza. E por isso que a gente trabalha assim com os mutirões, né? As pessoas que vão lá, nos visitam, a gente explica todo o processo, eles participam, porque o que a gente está construindo é muito mais do que uma floresta, é uma nova forma de relação. Sabrina, depois de 30 anos, a professora Renata teve o maior desafio da carreira dela. E você já começa a sua com. Já começou a sua com essa. O que você vai levar para o resto da sua vida de aprendizado de tudo que você passou ali? Olha, eu acredito assim, o programa que foi da residência que eu passei, ele é de capacitação profissional. E ali eu tive na prática, assim, você enfrentar uma situação com diversos desafios. E ao mesmo tempo depois, quando nós fizemos o primeiro mutirão do Restaura, e aí nós da residência fazíamos a manutenção e monitoramento, então a gente cuidar daquela área, que a gente chama até de vitrine, a primeira que a gente plantou, e a gente vê ela crescendo, é meio até como uma realização como engenheira florestal, porque quando a gente entra na faculdade, a gente sonha muito em ver florestas crescendo, e aí você conseguir... a gente tinha muito sentimento de conseguir compartilhar isso com os outros. E no Restaura Cuesta foi, para mim, também de muito crescimento, até mesmo de conseguir fazer as operações, você conseguir conduzir um plantio, falar para as pessoas como que funciona, quais são os desafios, e também ter o retorno dela, dizendo que elas gostaram, tanto dos adultos quanto com crianças, que nós tivemos um plantio com o grupo escoteiro Padre Anchieta. E foi maravilhoso, porque você tinha desde os lobinhos até os mais velhos, e eles gostando muito, sujando na terra, que é essa questão da conexão. Então, assim, eu fico muito feliz por fazer parte do Restaura Cuesta e fico muito orgulhosa também de ver o impacto que ele causa. Legal. Bom, falando dos lobinhos, né? Falando do Grupo Escoteiro Padre Anchieta, um abraço ao Igor Inácio, que é o chefe Igor, né? Já esteve aqui. Eu participei uma vez de um evento com eles, um evento beneficente, era impressionante. Tem que fazer isso. Os lobinhos já fizeram. Não, agora já fizeram. Eles se multiplicam, né? Como é que foi essa interatividade com eles? Foi muito prazeroso, né? Primeiro a gente sabe, assim, do trabalho formativo, né, que tem o Grupo Escoteiro, e é impressionante mesmo esse nível de organização. Então, acho que a gente contribui também, né? Acho que o Restaura Cuesta, ele trabalha muito com essa questão da interação, da ciência da restauração, mas também, né, com a formação das pessoas. Então, você saber que, de alguma forma, né, isso vai ficar na lembrança deles, foi realmente muito prazeroso. Além do Grupo Escoteiro, quem mais participou? Então, nós tivemos no primeiro mutirão, nós abrimos inscrição, tivemos 2 grandes mutirões, e aí foi a sociedade de maneira geral. Então, a gente tinha representantes aí de diversos setores, de idades diferentes, famílias, porque a gente queria uma coisa que chamou muito a atenção, Júnior, é que durante todo aquele período a gente sentiu necessidade de comunicar o que estava acontecendo. Isso chegou para as pessoas. E as pessoas queriam, de alguma forma, também fazer algo para reverter tudo isso. Então, acho que foi um momento assim muito interessante, que as pessoas se sentiram parte, se sentiram assim felizes de estar fazendo algo em prol da conservação. Você acha que a população está mais resiliente hoje? 2 anos depois, quase, dessa tragédia? Como é que a gente vai tratar isso, né? Uma nova estiagem? O que eu percebi? Que com base nisso tudo, a gente teve assim, uma reorganização dos diversos atores sociais que atuam nessa temática. Então, nós tivemos mais treinamentos, mais campanhas, comunicamos mais sobre essas questões, né? Tivemos investimentos, né, em diversos níveis aí da sociedade, tivemos ações do poder público local também, das organizações não governamentais, das empresas. Então, a gente percebe que hoje as pessoas estão mais cuidadosas com isso, mais atentas. Mas a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, né? Então, qualquer princípio, porque é uma faísca que pode provocar tudo isso. E passa muito pelo comportamento das pessoas, né?
Então, por exemplo, a gente está tendo aí, né, todo um trabalho para que as pessoas não deixem, né, os resíduos de poda, de obra, largados em qualquer lugar, nas estradas, né? Porque muitas vezes são esses resíduos que as pessoas vão lá e ateiam o fogo para reduzir. Então, às vezes, de uma limpeza de terreno, uma limpeza de área, de uma obra, isso pode vir a se tornar um grande incêndio. Então, hoje, assim, a gente vê um movimento, primeiro, de uma fiscalização maior. Então, nós assistimos aí, né, esse trabalho até de fiscalização, né, e até multas às pessoas que estavam fazendo essa prática, e até da denúncia e do aviso, né? Olha, está tendo incêndio aqui, está acontecendo isso aqui lá, tem pessoas jogando lixo no local inadequado. Então, as pessoas começaram a perceber que não é uma coisa só do poder público, né, das forças policiais, não é só da universidade, é de todo mundo, né? Todo mundo precisa estar atento e a gente precisa estar organizado para, caso, né, haja necessidade de alguma ação. Uma vez num churrasco eu estava debatendo isso com o professor Paulinho Arbex. E eu falei assim, eu estava revoltado com a ação humana, a ação criminosa, acho que foi nessa época mais ou menos. E ele falou que não é, o fogo ele não precisa surgir apenas da ação humana. Quais são os outros cenários em que a gente pode ter uma catástrofe dessa? Na verdade, o que acontece, né? Existem situações muito específicas de baixa umidade relativa do ar com o início da estação chuvosa que os raios podem promover algumas faíscas, mas isso acontece assim, pontualmente em áreas, por exemplo, de Cerrado, Brasil Central, situações muito específicas. A gente pode ter também um problema na fiação, né? Como tem incêndios que começam nas casas, pode ter incêndios que podem estar começando também na zona rural. Então, pode estar acontecendo. Às vezes, um vidro, um espelho com aquecimento. Eu ia perguntar. Mas isso são coisas muito raras. De todas, que a gente tem um controle, né, um histórico, né, de todos os focos de incêndio que a gente vivenciou aí ao longo aí de pelo menos uns 10 anos ali naquela região ali do Lajeado, da Edgárdia. Todos eles foram iniciados pela ação humana. E duro que não dá para pegar quem faz isso, né? Então, o que acontece, né? Às vezes é uma pessoa descuidada, às vezes é uma coisa intencional, né? E a gente assiste também muita questão, assim, criminosa mesmo. Às vezes é roubo de fio, joga o fogo para tirar, né, as embalagens, para ficar só o cobre. Então, a gente começa a perceber que onde tem incêndio, muitas vezes tem esse tipo de ação. Então, como prevenir? É a fiscalização, são as rondas, né, que vêm sendo feitas. E a gente precisa, assim, porque só o poder público não vai conseguir dar conta de todo o nosso território. Então, as associações de bairro, as pessoas, elas precisam comunicar, dizer, está acontecendo isso aqui, né, para ajudar, né, quem é responsável por cuidar disso, né? Bom, a gente vai de música e daqui a pouco a gente volta, traz à tona novamente esse bate-papo aqui do Restaura Cuesta e outros assuntos também aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. Voltamos aqui com a professora Renata, também com a Sabrina. Ô Sabrina, de repente quem tá ouvindo agora, fala assim, puxa vida, eu já ouvi falar, mas não com tantos detalhes do Restaura Cuesta. Eu posso participar? Tá aberto à população ainda? Como é que funciona isso? O Restaura, nós temos um grupo de pessoas, né, dentro da universidade, em que nós temos as frentes de trabalho, né? Então, o projeto trabalha com a parte de restauração ecológica, que é mais o diagnóstico das áreas quando queimou, e depois o planejamento dos plantios. Temos o pessoal da fauna, que atua tanto na parte emergencial, como também agora no monitoramento dessa fauna. A parte de educação ambiental, envolvendo também extensão rural. E a parte da população para participação é mais quando a gente tem ações conjuntas. Então, nós tivemos os mutirões e também no ano passado nós tivemos um mutirão de transplante de mudas. Então, normalmente nós fazemos as chamadas para a população, lançando um formulário, normalmente pelo perfil do Instagram do Restaura Cuesta. Qual que é o perfil? Restaura Cuesta. Restaura Cuesta, só Restaura Cuesta mesmo, Só Restaura né? Cuesta mesmo. Não tem underline, não tem nada, né? Sim, aí lá o pessoal pode acompanhar
desde o início, como foi, as chamadas, quais ações nós fizemos e também para os próximos, se quiserem participar. Então você que está aí, tá com o smartphone na mão, coloca na lupinha de busca lá do Instagram, Restaura Cuesta. Ajuda demais, né, professora, a rede social hoje em dia, né? Ai, ajuda bastante e é incrível, né? Porque até naquela época, com o incêndio acontecendo, as imagens, os depoimentos, isso atingiu muitas pessoas. Então, isso também nos ajudou a mobilizar aí algumas pessoas, não só para a questão dos mutirões, mas a gente também até para apoio, né, na doação de mudas, insumos, né, recursos financeiros, porque é um projeto desse, né? Não teria como a gente tirar do custeio da universidade, né? Então, assim, a universidade colabora, sim, no preparo das áreas, né? Com toda a expertise, né? Porque a gente tem o conhecimento da restauração, mas, às vezes, a gente precisa ter uma contratação de mão de obra para condução, porque a gente planta e a gente vai cuidar disso por muitos anos. Então, é o controle de formigas cortadeiras, de mato competição, substituição de mudas, né? Nós temos aí o nosso grupo, né, de voluntários dentro da Unesp, os próprios estagiários, mas a gente precisa aí, né, dessa força que vem de fora. Quem é leigo e só acompanha as informações de longe nem imagina todos esses detalhes, né? É muito complexo para que a gente consiga dar conta de um projeto, né, como esse, que às vezes a gente fala programa, às vezes fala projeto, porque ele é bem complexo, né? Como a Sabrina falou, a gente tem diferentes frentes de trabalho. Então, em cada frente, a gente tem professores que estão à frente, dando toda a orientação. Temos pós-graduandos e temos graduandos, né? Então, tanto do IB, principalmente da Faculdade de Ciências Agronômicas, da FMVZ, envolvidos para que a gente consiga atingir todas essas frentes. É uma ação multiprofissional. Multiprofissional. E a gente também tem um trabalho, né, no entorno das fazendas. Então, um diagnóstico de todas as propriedades que são vizinhas, aquelas que foram atingidas. Então, existe um trabalho de porta em porta, né, sabendo como é que está a situação e oferecendo também aí, né, o conhecimento para que a gente possa ter projetos, orientação para captação de recursos, para que essa restauração não seja só dentro da universidade, no entorno, e, quiçá, a gente consiga restaurar muitas outras áreas aqui na Cuesta de Botucatu. Os vizinhos dessas áreas, eles receberam bem esse projeto, Sabrina? Então, como teve a frente de extensão, dentro da universidade, que tem uma disciplina de ambiente e sociedade, teve um professor que ele quis, junto aos alunos, então os próprios alunos fizeram um questionário em que ia ser feita uma entrevista com os proprietários para saber como que foi o fogo para eles. Como que eles lidaram com aquilo? Se eles sabiam como pedir ajuda, o que eles perderam, se foi cerca, animais. Então, como que eles lidaram com o fogo? E também saber o pós, a questão da fauna também, da flora, se tinham interesse em fazer a recuperação. Então, nós tivemos alguns questionários com alguns proprietários, está sendo feito por uma estagiária do Restaura Cuesta, e a gente quer expandir um pouco mais, porque essa parte a gente consegue envolver a adequação ambiental dessas propriedades, de acordo com o CAR, com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Então, é uma outra forma também da universidade trazer esse conhecimento técnico para essas pessoas, englobando todas essas temáticas: incêndio, restauração, adequação ambiental. Então, é algo que a gente está expandindo. Então, foram ao redor da universidade, da Fazenda Lajeado Edgardia, foram 17 propriedades. Então, dessas, a gente fez levantamento para saber e começou a correr atrás quem que era o proprietário para conseguir fazer esse questionário e, a partir disso, saber se a gente consegue trazer eles para o projeto, né? Então, a partir disso, a gente conseguir fazer um projeto de restauração e também correr atrás de outras oportunidades, seja de insumos, alguma parte de financiamento para eles. Professora, pergunta de leigo, tá? O solo também, imagino que sim, o solo também é prejudicado, ele se modifica com uma tragédia dessa? E não só as espécies? Com certeza, porque existe o aquecimento, né? Tudo depende muito da forma como o fogo passa. Às vezes a gente tem um incêndio que é mais superficial, mas aqui nessa região de Cuesta, né, nós tivemos um fogo meio que subterrâneo, porque a nossa Cuesta ela é formada
pelo basalto, né, que é uma rocha, mas por muitos fragmentos dessa rocha e um solo em processo de formação. Então, nós temos o quê? Raízes, né, que seguram toda esse fronte de cuesta. Com o incêndio, o que aconteceu? Como existem muitas áreas, muitas pedras, né, então o oxigênio chegava na raiz. Então, a gente teve um incêndio meio que até subterrâneo, né? Então, realmente, existe essa modificação aí no solo com relação à questão da matéria orgânica, da fertilidade, mas existe também o processo erosivo. Então, a gente já assistiu em alguns trechos onde o incêndio passou, que a gente está tendo um desmoronamento. A gente percebe a sua emoção em falar do assunto, né? Foram dias difíceis de serem esquecidos, né? Como trabalhar com isso? Ao mesmo tempo, falar, gente, bola pra frente, mas como que eu vou esquecer isso, né? Hoje a gente fala muito, né, Júnior, sobre... A gente vive num momento... O incêndio foi uma questão pra gente, mas a gente vive num mundo complexo e que a gente assiste a todos os dias situações que a gente se sente até mal, se sente impotente, né? Mas como que a gente trabalha esses sentimentos dentro da gente e como a gente converte essa energia em algo que possa virar o jogo? Eu acho que é um pouco disso, né? Da gente usar essa nossa indignação, ressignificar essa indignação para que ela vire um combustível para as ações regenerativas. Então, acho que eu aprendi muito com esse processo nessa temática, né? Da gente pensar... Porque está todo mundo, eu não sei, né? A gente vê tantas notícias, todo mundo às vezes deprimido, fica chateado, né? De ver tantas coisas acontecendo, mas assim, fica essa pergunta, o que eu posso fazer em relação a isso? Às vezes, para o indivíduo, é difícil ele achar como ele pode fazer, mas ele pode juntar com outros, com organizações, com movimentos e conseguir ressignificar esse sentimento, porque esse sentimento, ele nos enrijece, ele nos paralisa e nos deprime. É justamente aí que a gente tem que reagir, né, Sabrina? É mais ou menos para você também assim essa busca? Ah, sim, não, com certeza. Como eu citei antes, acompanhar essa parte do incêndio foi algo assim assustador, até mesmo como a maior parte do incêndio foi na cuesta, eram locais inacessíveis, você tinha que, de certa forma, assistir aquilo sem poder atuar, porque a gente tinha uma atuação só em áreas de segurança. A brigada sempre agia com orientação dos bombeiros, da defesa civil. E assim como é uma área gigantesca ali, você poder só assistir aquilo gerava uma certa impotência. Mas aí depois no restaura, a gente sabe que vai levar um tempo. Quando você comparar uma área que foi desmatada até ela chegar num nível assim, de ações do ecossistema, leva muito tempo. Mas pelo menos a gente agir como catalisadores quando faz esse plantio, então acaba revigorando um pouco essa energia, de pelo menos conseguir ajudar um pouco. Uhum. E isso a gente vê lá naquela primeira área, de assim, a gente não conseguir mais acessar muito. Pra gente é muito lindo isso, porque significa que as árvores ali já estão tomando conta. E aí você começa a ver a fauna, então a fauna começa já a agir como catalisador ali também. Então o Restaura, ele acabou trazendo essa oportunidade de que você consegue ter uma ação ali. A gente não faz sozinho, a gente vem aqui, acaba tentando transmitir, né, representar o que o projeto faz, mas envolveu muita gente mesmo, né, e continua envolvendo, e na frente a gente também quer que envolva mais pessoas com os mutirões, mas foi uma oportunidade um exemplo de, realmente eu consegui fazer uma diferença ali, uma ação que faz uma diferença. Nessas áreas nós temos fragmentos do quê? Mata Atlântica, Cerrado, que Botucatu está numa transição desses dois biomas, né? Isso. Ali é principalmente da Mata Atlântica, floresta estacional semidecidual. Então é uma floresta que no período seco ele perde parte das folhas, algumas árvores. Uhum. Então essa matéria ela fica no solo. Então acaba sendo um pouquinho um combustível também. Mas você vê uma diferença muito grande em áreas que estavam degradadas. Por exemplo, havia uma parte da fazenda em que ela sofreu com um incêndio em 2021, também era uma área de difícil acesso. E por ela ter pego fogo,
ela leva o tempo para ela se recuperar, né? Se regenerar. E acaba crescendo outras plantas, normalmente gramíneas exóticas, invasoras, como capim-colonião, napier, mamona. E quando teve o fogo novamente, foi muito mais rápido. A mesma área queimou muito mais rápido, porque é um material combustível que queima mais rápido em comparação à madeira das árvores, né? Então, você percebe que a área que ele consegue atingir quando está com esse outro tipo de vegetação acaba sendo bem maior em menos tempo. Então, ali a gente quer tentar, então, selecionou as espécies para a floresta estacional semidecidual da Mata Atlântica, com o intuito de seguir na mesma linha e tentar recuperar mais ou menos como era antes, que a gente sabe que não vai ser exatamente da mesma forma, vão ter outros ciclos ali, mas pelo menos ajudar. É isso que eu ia perguntar, professora, nunca dá então para recuperar 100% o que era, né? O que a gente faz o original. ali... Exato. Não dá porque, por exemplo, uma floresta ela foi constituída, foi se desenvolvendo ao longo do tempo dentro de um contexto, né? Quando tem um distúrbio, né, dessa magnitude, ele começa de novo, é como se te desse um start, né? Um restart. Ele volta, né, e começa a se regenerar. O que a gente faz é acelerar esse processo de regeneração, com a maior diversidade, com o maior cuidado, né? Então, o projeto ele tem muito essa preocupação da ciência, da tecnologia, usando métodos inovadores. Então, a gente acaba tendo essa visão, né? De tentar aproveitar o máximo do conhecimento para acelerar esse processo de regeneração. Que se fosse deixar sozinho, demoraria muito mais tempo. Quanto, por exemplo? Então, o que a gente tem de estudos, né, em florestas tropicais é que para uma área que foi recém-aberta, para ela retornar à condição original, ela levaria pelo menos 100 anos. Né? O que a gente tem numa situação dessa de incêndios é que o incêndio foi maior ou menor, passou em umas áreas, não passou. Então, a gente tem alguns núcleos que ficaram ali e são esses núcleos que vão estar repovoando e reconstruindo a área. Isso explica um pouquinho hoje, quantos por cento que a gente tem da Mata Atlântica original no Brasil? 6%? Cada vez menos, né? Depende muito da estatística que se usa. Se fala 7, áreas em processos de regeneração, daí aumenta um pouco esse percentual, né? Isso explica em parte, né? Muitas áreas que foram degradadas e nunca teve um planejamento para recuperar ali, né? Uma coisa que você tocou num assunto importante, né? Quais foram os aprendizados, né, que a gente teve com essa questão toda? É de que é possível a gente reverter esse quadro de conservação de recursos hídricos, conservação de solos, conservação da biodiversidade, restauração dos ecossistemas. Nós temos conhecimento para isso, a humanidade sabe fazer isso. O que a gente precisa é organizar para que a gente consiga tornar tudo isso realidade. Legal. Bom, rápido break, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo que está muito interessante, já na parte final, né? Mas daqui a pouquinho, aqui no Radar da Prever FM, a gente fala sobre outros assuntos, inclusive. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você aqui pelo 100.9 da Prever FM, para você que está acompanhando também pelo preverfm.com.br. Hoje recebendo a professora e ecóloga Renata Cristina Batista Fonseca, que é vice-diretora da FCA, também a Sabrina Brasil Freitas, que é aluna. Não só aluna, né, Sabrina? Por tudo que você já viveu, eu não posso falar que você é aluna. Atualmente eu sou engenheira florestal formada e estou no mestrado em ciência florestal também na FCA. Muito bem. Então, desculpa pelo aluna. Mas a gente é aluno de pós-graduação. É um eterno aprendizado, né? Professor, agora a gente falava fora do ar aqui. Imagino que existem muitos projetos, né, em torno da nossa cuesta, né? E o mais importante é captar recurso para tudo isso, né? Eu acho que o nosso desafio hoje é, primeiro, a gente precisa, né, ter essa interlocução, né, com os proprietários rurais, que na verdade a nossa cuesta, a zona rural, a gente tem as empresas, né, mas tem muitos proprietários, né, pessoa física ali, né, mas também ver modelos e formas de captação de recursos, né. Então a gente tem trabalhado aí em parceria com várias iniciativas, né,
existe um projeto muito interessante que é dos corredores ecológicos aqui na região de Botucatu e Pardinho, que é o Conexão Cuesta, e que nós chamamos organizações, né, maiores, tipo SOS Mata Atlântica, Instituto de Pesquisa Ecológica, são instituições já que têm tradição em captação de recursos e formação de corredores ecológicos, para que a gente pudesse desenhar o nosso corredor, né, e que a gente pudesse, então, captar recursos para investir na restauração ecológica de toda essa nossa região de Cuesta. Uhum. Captação de recursos. Como aqui no Brasil tudo é muito complicado, né? É complexo, né? Porque tem captação de recurso governamental, de organizações externas, mas você achar esse caminho, né? E tem muitas captações, tem bastante dinheiro para restauração, porém, existem algumas exigências, né? Às vezes são alguns dentro de um licenciamento ambiental, alguém tem que cumprir alguma coisa, às vezes não tem área, então vou reflorestar na área do outro, mas essa área do outro tem que estar também com o seu cadastro ambiental rural em dia. Então tem uma série de questões que a gente precisa trabalhar o território e para receber esses recursos, né? Então não é uma coisa assim tão simples, mas nós estamos muito empenhados com diversos parceiros, então o Instituto de Defesa da Fauna, Cuesta Viva, a própria Faculdade de Ciências Agronômicas, SOS Cuesta, Instituto de Pesquisas Ecológicas e outras instituições e atores sociais para fazer com que essa engrenagem, né, da restauração ecológica possa virar. O Daniel mandou para a gente aqui no 3440-1009, gostaria de perguntar se o trabalho de restauração nas áreas atingidas pelas queimadas podem se ramificar para outros projetos e áreas, como as margens do Rio Tietê, ou mesmo outros municípios, como Aembi, Bofete e São Manuel. Essa é a primeira pergunta dele. Bom, na verdade, assim, quando nós começamos com esse projeto de restauração, nós sabemos que existem outras iniciativas no nosso território, né? Então, assim, o nosso foco hoje do Restaura Cuesta está muito focado nessas áreas das fazendas Lajeado Edgar e seu entorno, mas nós estamos conversando com Conexão Cuesta para que a gente possa trabalhar também nesses corredores e estamos também abertos a outras iniciativas que existem do ponto de vista local. O que a gente não pode esquecer também é que a gente tem uma área de proteção ambiental, que é a APA Cuesta Guarani, que abrange, né, 10 municípios da nossa região. Então, foi feito, né, nós estamos em fase, aí foi concluído o plano de manejo dessa APA, uma revisão desse plano de manejo, que ainda está em tramitação, mas ali existem várias diretrizes para que a gente possa cuidar melhor desse território. Aí ele complementa aqui uma outra questão: caso os municípios ou empresas tenham interesse por motivos de compensação ambiental, se é possível a contratação via alguma fundação. Então, a compensação ambiental, ela é possível sim, né? O que existe é que a gente tem que preparar essas propriedades, tem que ter o interesse também do proprietário para a gente estar fazendo, né, essa conexão do investidor, né, com o beneficiário. Então, é um caminho que a gente tem aí para seguir, mas o Restaura Cuesta hoje, ele está, além de ser um projeto de extensão universitária, ele está hospedado na Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, a FEPAF. Então, ele pode receber, sim, doação e financiamento, patrocínio de diversas instituições. A Luana pergunta aqui, Sabrina, quais foram as espécies de animais mais atingidas naquele incêndio, naquela tragédia? Dessa parte, teve a frente de trabalho, porque eu fiquei mais na parte de restauração ecológica, né? Mas teve questão de tatu, de cobra. Pequenos roedores, animais que são mais territorialistas e que estão mais ali dependendo daquele micro-habitat, né? Porque acho que vocês viram, né, até nas notícias, animais de grande porte, eles meio que migraram daquelas áreas. As aves também migraram, mas a Sabrina tem um relato aí, né, dos ninhos das aves, né? A gente via na época lá, eu lembro quando eu estava fazendo o combate, você via muitas aves, assim, acho que confusas por causa da fumaça, porque se pra gente, eu tive um relato assim, desnorteia muito rápido se você tá inalando fumaça, mas você via eles adentrando na floresta novamente, por causa dos ninhos. Nossa.
Então, né, você via que acabava sendo uma perda ali, né, na tentativa de salvar, mas você via uma certa desorientação e várias aves assim adentrando novamente por causa dos ninhos. E só um ponto importante, Júnior, que essa época é a época da reprodução das aves. E foi justamente a época que ocorreu o incêndio. Então, a gente, com certeza, muitos ninhos foram atingidos. Professora, deixa eu aproveitar a oportunidade. E a FCA? Trabalho que não falta, né? Como vice-diretora, essa nova gestão com o professor Caio. Sim. Dá para fazer um panorama? Trabalho a gente tem bastante. Eu acho que a universidade vem também de um processo pós-pandemia, de muitas reestruturações, resgatando muitos projetos anteriores. Então, a gente tem muita movimentação no sentido, né? Claro, a gente continua empenhado nessa questão da qualidade do ensino, de graduação, de pós-graduação, dos projetos de pesquisa, mas um cuidado também aí para a nossa comunidade, na questão do acolhimento, da permanência estudantil, de toda a questão com cuidado com a saúde, com a acessibilidade. Então, a gente vem trabalhando muito nessa questão de um maior patrimônio que a gente tem, né? Que são os nossos recursos humanos. Vocês fazem parte de uma nova geração de egressos, né? E vocês chegaram ali onde... Deixa eu tentar elaborar melhor para não machucar ninguém, até porque não é essa a intenção. Mas vocês chegaram com um pensamento novo na direção da FCA, né? Eu acho que assim, a FCA, quando a gente fala numa instituição, a gente está falando de uma grande obra coletiva. Uhum. E tanto eu quanto o professor Caio, até como egressos, nós participamos por muito tempo dessa construção. Como alunos de graduação, fizemos nossas pesquisas, nossos projetos de extensão. E quando docentes, já entramos também com esses projetos, mas também pensando na questão da gestão da universidade, né? Eu acho que as pessoas que passam pela FCA, elas acabam criando ali aquele vínculo, né? E não tem como a gente não se envolver, né? Às vezes a gente fala assim, não, vamos cuidar mais da carreira, vamos cuidar mais de coisas específicas, né? Mas a gente percebe que, até para honrar os nossos pioneiros, né? Foi tanto trabalho para construir a nossa FCA, que agora está fazendo 61 anos. Então, a gente se sente também imbuído de fazer parte desse processo. E o Museu do Café, professora? O Museu do Café, a gente sabe que essa pergunta, né, sempre aparece. Dizer que assim que nós iniciamos a gestão, nós já fomos à busca aí de recursos para fazer o projeto do projeto de restauração, né, do prédio, né, hoje o casarão que abriga o Museu do Café. Esse projeto está em fase de finalização e aí a gente já vai partir para a captação do recurso para as obras de restauração. Mas nós não paramos por aí, né? Então, a gente tem parcerias, e a gente agradece a parceria com a Prefeitura Municipal de Botucatu, que nós conseguimos restabelecer um fluxo de visitação à área histórica. Legal. Mas nessa área mais externa. Então, nós fizemos um trabalho muito cuidadoso, né, com os engenheiros do grupo administrativo do campus, até para a gente ver quais áreas que poderiam ter circulação, áreas que não poderiam ter circulação, e a partir daí a gente desenvolveu, junto com a Secretaria de Turismo, roteiros para que a gente pudesse falar da história, contar a nossa história, que as pessoas pudessem ter acesso à área histórica de uma maneira bastante organizada, mas também com muita segurança. O terreiro está podendo passar por ali? Quais são essas áreas? Então, na verdade, a gente inicia, né, contando a história da fazenda, da Unesp, né, e chega naquela parte histórica. O museu não está aberto, então não tem como a gente entrar ali, mas existe um pequeno roteiro que a gente consegue acessar com segurança nessas visitas monitoradas o terreiro de café. Então, daí a gente mostra, inclusive, as áreas, como elas estão, as áreas em que a gente não pode acessar, explica também o porquê que não dá para acessar, mas é um passeio bastante rico. E depois a gente passa ali na frente da estaçãozinha, né? Então, é muito interessante, é muito gratificante aí esse
trabalho. E já é um bom começo, né? Porque assim, o Museu do Café está na área da universidade, mas a história pertence ao botucatuense, né? Porque aquilo faz parte da nossa história, né? Eu acho que não é só botucatuense, né? Quando a gente fala da importância do ciclo do café, Sim. né? O significado do ciclo do café para a nossa economia, né? Para o Brasil como um todo, o estado de São Paulo, especialmente aqui a nossa região. Então, acho que é uma história muito rica e que a gente deve, sim, preservar, contar e recontar. O que a gente trabalha muito é nessa linha, né? De propiciar uma boa experiência para o visitante dentro daquilo que hoje é possível e a partir do momento em que a gente possa estar avançando e dando cada vez mais oportunidades aí de visitação. Legal. Gente, infelizmente, nosso horário passa rápido, né, professora Muito Sabrina? rápido. Obrigado Sabrina, obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado por todo o seu esforço que você tem feito por uma área que é de todos nós. Imagina, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz por ter conseguido vir participar. Professora, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo nesse projeto Restaura Cuesta. Eu que agradeço, Júnior, essa oportunidade enorme de estar chegando aí mais perto, né, dos munícipes por meio aí da Rádio Prever. Valeu, gente. Bom,